Olá, meu amigo, minha amiga. Depois de ter caído no ridículo desde ontem, com a publicação nas redes sociais de um vídeo em que afirma que teria recebido uma ligação de Elon Musk, o bilionário de extrema-direita, e este teria se justificado, meio que pedindo desculpas, porque depois de ter levado algumas cadeiradas na cabeça, está agora acatando todas as determinações do ministro Alexandre de Moraes, esse deputado e youtuber muito conhecido na extrema-direita está sendo objeto de todo tipo de deboches, de gozações e de ridicularizações, como eu mostrarei para vocês no nosso encontro de hoje. Mas isso está acendendo também alguns debates, algumas reflexões. Até onde a mentira não tem mais as pernas curtas? Até onde, em meio a tantas informações, a tantas ferramentas que nós temos para conhecer as verdades, a mentira ainda consegue seduzir camadas muito importantes da sociedade? E por que isso ainda continua a funcionar muito aqui no nosso país? Eu vou conversar com vocês sobre essas questões, trazer aqui também algumas cenas muito engraçadas e que mostram como essas figuras não têm o menor pudor de mentirem assim de uma forma absolutamente descarada. E vou conversar também sobre outros fatos muito importantes que estão acontecendo hoje no Brasil. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que você conheça os nossos outros vídeos, venha participar aqui das nossas atividades, dê sempre seu joinha, mande seu comentário. Se puder, venha também para o nosso clube de membros. É assim que a gente tem chegado a mais pessoas como você. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, ontem eu mostrei para vocês um trecho aqui dessa suposta conversa do deputado bolsonarista com Elon Musk, né? Uma coisa meio estranha, né? O Elon Musk é um cara que... O Bolsonaro está 5 meses tentando falar com Elon Musk. Chegou a anunciar, né, que faria uma live com ele, todo mundo aplaudiu, foram olas por todos os lados, e até hoje o bilionário deu uma banana para o ícone da extrema-direita. Então ele vai falar com um soldado raso da extrema-direita, vai ligar para ele, sobretudo para se justificar e mais, né? Revelar a estratégia que está adotando, a simulação que ele está fazendo, ou estaria fazendo, para burlar as determinações judiciais e as normas aqui no nosso país, já meio que confessando previamente a estrutura de um crime. O deputado ainda não se deu conta, né, que assim que o X for restabelecido aqui no Brasil, se for restabelecido, porque está meio complicada essa história para eles, né, uma das primeiras medidas será o X informar para o Supremo Tribunal Federal e a Polícia Federal todos os vigaristas que acessaram as redes sociais, o X, enquanto ela estava proibida, ela estava suspensa aqui no Brasil, acarretando uma multa diária de R$50 mil para cada criatura dessa que tentou fazer a desobediência civil. E aí o senhor Elon Musk vai entregar de bandeja, todos vocês vão ter mordidas nas suas contas, vocês terão contas bloqueadas. Então a estratégia que o senhor está dizendo aí que o senhor Elon Musk montou é uma estratégia que é um famoso contrato muito complicado, né, onde vocês vão entrar com a parte mais fraca no meio desse contrato, né? Bom, ontem a criatura aqui, objeto de muitos deboches, eu vou mostrar alguns para vocês que eu peguei assim aleatoriamente, né? Ele falou coisas assim muito complicadas, né? Vou compartilhar aqui com vocês algumas delas aqui, além das que eu mostrei ontem. Vamos lá. O Elon Musk me explicou que o algoritmo do X é um algoritmo como se fosse um ser vivo, um organismo... Vocês conseguem imaginar o Elon Musk conversando, ô Gustavo, eu vou te explicar um negócio aí, tá? Para você explicar para o povo aí, tá? O algoritmo é como um ser vivo, tá? Explicando como se estivesse conversando com uma criança de 4 anos de idade, né? Vivo, que se ele não for alimentado, ele morre. Então, se o X ficar muito tempo sem ser alimentado com conteúdo, sem ter interação com usuários, o algoritmo aqui no Brasil começaria a morrer. E depois, a disputa seria sobre um defunto. O termo que ele usou em inglês é corpse, que é a palavra... Pô, que conversa, hein? Imaginem só, que papo interessante, hein? A palavra defunto. E não faria sentido tentar resgatar um defunto. Ou seja, se o X ficar muito tempo sem interação, sem o uso de usuários, sem publicação de conteúdo... esse é um negócio muito interessante, sem o uso dos usuários, né? O algoritmo, a inteligência artificial começa a definhar, a atrofiar. E Vocês conseguem imaginar uma inteligência artificial definhando? Então, não é inteligência, né? Seria a burrice artificial, né? Ou a burrice real, né, gente?
esse aplicativo aqui no Brasil deixaria de ter relevância, ele morreria. Então não haveria mais porquê. Ela é como se fosse um organismo vivo, que precisa de oxigênio, de sangue, senão morre. Então ele aceitou essas condições temporariamente, ele usou essa palavra com ênfase, temporariamente, até porque mesmo enfraquecido, mesmo com a censura... Isso tudo é explicando para o Gustavo Gaia. Estou acolhendo temporariamente. Temporariamente até quando, seu Gustavo? Gente, é conversa para gente perturbada da cabeça, né? Aí o Poder 360, esse canal, publicou, né? Colocou Gaia, disse que conversou com o Musk e ele não se curvou. Gente, os comentários aqui embaixo, você pode pegar. Estou pegando aleatoriamente com vocês aqui, né? Vamos pegar aqui. O Jarbas escreveu: por que esse Gaia não cala a boca, engole sua insignificância e para de falar M? Perderam manezada. O Luiz escreve babaca, Genildo escreve esse cidadão louco ou imbecil, ou então ele acha que todos nós somos iguais ao gado. Ô deputado, vai procurar o que fazer. Bom dia, patriotas. Que coincidência, ontem eu também conversei com o Papa. Aí vem, seu mentiroso. Gente falando que recebeu o telefone da Madonna, que até o Michael Jackson ressuscitou para conversar, que não deu para conversar porque estava recebendo o telefone do Putin. Eu mesmo fiz essa brincadeira. Então, gente, as chacotas tão gigantescas. Aqui a Carmelita escreve, por que não vai ajudar o sanfoneiro a governar Recife? Nossa Senhora. Gente, são muitas gozações, né? Enfim, mas o cara provocou, esperou o contato veio, né? Aqui no nosso canal também. Aqui foi unânime. Impressionante como é que as pessoas também fizeram aqui todo tipo de chacota com a criatura. As pessoas riram muito, né? Em função dessa situação que, enfim. Mas ela acende alguns alertas, né? Porque o que acontece é o seguinte: CNN diz que Trump dá 28 declarações falsas durante o debate. Só no debate que ele fez lá, o debate passado com a Câmara, aliás, não sei se foi com a Câmara ou se foi com o Biden, esse debate aqui. Deixa eu ver de quando é essa matéria aqui. Essa matéria aqui ainda foi o debate com o Biden, né? Agora, com a Câmara, ele tentou jogar algumas mentiras, jogou ali, mas foi desmentido em tempo real. Uma delas foi essa aqui: cidade Springfield, nos Estados Unidos, vive pesadelo por causa de fake news propagada por Donald Trump, que ele disse que os imigrantes haitianos estariam comendo cães e gatos, né? E aí isso gerou, as pessoas acreditam nisso, começaram a fazer ameaças aos haitianos na cidade de Springfield. 33 ameaças de bomba nos últimos dias. Então, gente, para vocês verem como é que a mentira exerce esse poder. Agora, aqui no Brasil, essa ferramenta da mentira, ela foi mais elastecida com as redes sociais. E o principal mentor que provocou assim, um descaramento, um despudoramento total de figuras no mundo da direita foi o Olavo de Carvalho. Ele criava cursos para essas figuras que se alinharam junto ali com a extrema-direita e não tinha o menor pudor de contar muitas mentiras e usar uma ferramenta muito interessante, vamos dizer assim. Ele falava as mentiras muito grandes para o seu público, para os seus alunos. Eu fiz curso com ele para poder entender também a criatura. Tive alguns embates com ele pelas redes sociais, e, enfim, mas isso é outra história. Mas a criatura que era um mentiroso, e ele falava para pessoas que ele sabia que não tinham condições de contestar as suas mentiras. Iam ter tempo para ficar pesquisando, buscar as fontes e tal. E eu pesquisava, eu desmascarava a criatura justamente porque ele mentia muito. E nessa aqui, ele dizia que o Barack Obama era, vocês terem uma ideia, né? Isso há muitos anos atrás, o Barack Obama era um estrangeiro que estava nos Estados Unidos com documentos falsos, certidão de nascimento falsa, para implementar a Irmandade Islâmica nos Estados Unidos, dominar os Estados Unidos com a Irmandade Islâmica. E as pessoas acreditam. Como é que ele seduzia as pessoas? Isso todo mundo sabe, ele dizia. Isso todo mundo sabe. Então, quando a pessoa diz que todo mundo sabe, a pessoa fica acanhada, né? De dizer que não sabe e se colocar no mundo da ignorância. Então você passa a repetir aquilo como você sendo também um sabichão, né? Vou pegar um trecho aqui de uma fala dessa criatura. Vamos lá. Testaram onde o sujeito nasceu. Hã? Ninguém sabe onde o nego nasceu. E o problema não é esse. Mesmo que ele tivesse nascido. Vamos supor que ele nasceu no Havaí mesmo, naquele mesmo dia. Hã? Só que ele está certidão de nascimento falsa, porra. Isso é crime de qualquer maneira.
Então, ele falava isso, né? E tem gente até hoje acreditando que Obama é um estrangeiro, né? Aqui no Brasil, os meios de comunicação não contestavam também as insanidades de um cara que era o presidente da nação, como essas aqui, ó. Comprovado cientificamente, tem que buscar outra alternativa. Como na Guerra do Pacífico, o soldado chegava ferido e não tinha sangue para transfusão. Começou-se ali injetar água de coco na veia do ferido e deu certo. Gente, aí o cara falava um negócio, o presidente falando para milhões de pessoas e não era contestado. Essa fala dele estava sempre naquele contexto de justificar por que ele estava prescrevendo remédios imprestáveis, ou seja, o povo estava sendo cobaia. Só que o seguinte, essa história de tomar água de coco na veia, isso não existiu. Na Guerra do Pacífico, gente, não tinha coco em nenhuma cidade ali, nenhuma ilha. As fotos antes, durante e depois mostram isso. Eu mesmo estive lá também nessa região, estive na ilha de Okinawa, onde teria tido a Guerra do Pacífico, e pude ver de perto lá. Eu tive lá, né? Apenas uma curiosidade aqui, nesse trecho que eu tive lá. E, enfim, fiz a visita lá durante algum tempo. Eu gosto de pesquisar esses assuntos relacionados a guerras, a conflitos no mundo, né? E posso dizer para vocês o seguinte, que lá não tem coco. Então, o que acontecia? Aliás, entre as 40 frutas na região, o coco não figura entre as 40 frutas, né? Então, provavelmente, a figura do inelegível aí, ele deve ter... os soldados que ele está contando, ele deve ter mandado buscar coco lá na Bahia, no meio da Guerra do Pacífico, né? Ou coco no Ceará, e levado lá para fazer transfusão, em vez de injetar sangue, colocar coco, né? Isso aí podia ter sido desmascarada, essa figura, lá atrás, mas os meios de comunicação faziam vistas grossas a isso. A mentira, ela, quando é muito despudorada, ela acaba provocando essas situações ridículas aqui, né? Vamos ver aqui o Gilson Machado, dizendo aqui que o Bolsonaro tinha que se encontrar com Putin para acabar com a guerra. Vocês se lembram disso? Vamos lá. E problemas mundiais que nós conseguimos resolver, e foi um momento que o presidente chegou lá, levou uma mensagem de paz para o presidente Putin, e graças a Deus já foram retiradas as tropas e não se fala mais em guerra, se fala sim em evolução. E só acabou a guerra lá entre Ucrânia e Rússia. O Bolsonaro falou, resolveu, né? Olha a frase do Gilson Machado. E tem mais aí. Do mercado, evolução da vocação econômica que o Brasil tem de exportação de produtos alimentícios para a Rússia também, e brevemente também teremos turismo, porque o russo ele tem vontade de conhecer a praia, tem vontade de vir para o Nordeste, tem vontade de conhecer Pirinópolis. Isso aí, o russo tem vontade de conhecer Pirinópolis, né? Então o Putin falou, vou acabar com a guerra aí que os russos estão querendo invadir Pirinópolis. Essa criatura aí foi ministro do Bolsonaro, né? Capaz de fazer esse tipo de coisa aqui, ó, tocar o Pink Floyd dessa forma aqui, ó. O Roger Waters, o David Gilmour devem ter ficado muito emocionados, né, com essa performance, né? E agora a criatura é candidata a prefeito em Recife e mandou essa aqui. Eu fui recebido pelo rei da Arábia Saudita. Eu fui recebido pelo rei de Dubai, pelo Sheikh Mohammed. Eu fui recebido por Donald Trump. Já falei para ele, presidente, fiquei inclusive na casa dele hospedado com ele. A convite dele. Tenho várias fotos sobre isso. Eu vou ajudar com o que eu puder na sua gestão como prefeito do Recife, porque eu vou ser o próximo presidente dos Estados Unidos. Então, vocês imaginam, o Trump falou assim, ô Gilson, vem aqui na minha casa, porque eu quero que você seja prefeito lá em Recife, eu vou te ajudar, tá? Então, tô fechado com você. E as outras redes continuam a publicar também, replicar essa história, né, dessa suposta conversa do Gaia com Elon Musk. Aí o cara desse canal aqui, ele coloca, Elon Musk vence Xandão em seu próprio jogo. Então tudo que o Alexandre, tudo que o Elon Musk está fazendo é para dar uma iludida. Ele tá se sobrepondo tudo a isso, né? Vocês vão ver quando as multas começarem a chegar.
A de 50 pratas cada uma, né? O senhor Elon Musk vai entregar todo mundo de bandeja. E a mentira de São Paulo, né? Em vídeo, o Marçal admite que armou cena em ambulância pós-cadeirada. É mentira enquanto método, gente. Vou pegar só esse trechinho aqui, vamos lá. Eu precisava daquela ambulância lá. Eles queriam fazer uma cena, esse povo ali. Dava pra ir correndo pro hospital. Tranquilo. Dava. Não é insuportável. Só que aqui tá um segredo. Cadeirada deu de menos do que a gente tá sofrendo desses caras. Aí o cara tenta despistar por que ele foi desmascarado com essa mentira da ambulância, etc, etc, etc. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu queria mostrar mais coisas aqui para vocês, mas para o nosso vídeo não ficar muito longo, vou deixar para o nosso outro, tá bom? Por enquanto eu fico por aqui. Mande seu comentário aí, o que você acha dessa história toda, tá? Até o nosso próximo encontro. Tchau!